네, 사진에서 보시는 것처럼 응급차도 그렇고 닥터 헬기가 운영될 정도로 규모 있는 병원이다 보니까 많은 다양한 환자의 케이스를 접하시게 됩니다. 그리고 공항이 위치해 있는 도시이다 보니까 외국인들도 자주 방문을 해서 영어에 대한 그 의사분들께서도 영어에 대한 유창함이 상대적으로 높다고 보여지고 저희가 이제 로테이션을 돌 때, 라운딩을 돌 때 각 과별로 전공 선생님들께서 이제 환자의 케이스와 지금 현재의 치료 상황에 대한 설명을 영어로 해주시게 되는데 그 설명을 들을 때 부족한 점은 없었고 네, 오히려 질문을 자주 주고받으면서 그런 분위기를 조성해 주시면서 더 하나라도 설명해 주시려는 게 굉장히 좋았다고 많은 동기들이 후기를 남겨줬었습니다. Agora, sobre as provas, eu diria que o sistema de aulas e provas daqui é bem interessante, já que eles são completamente separados. Então, você não vai ter prova na mesma hora que você vai ter aula. Eles são separados em meses diferentes. Então, o ano geralmente começa aí em outubro e vai de outubro até dezembro, onde você tem 2 semanas de férias para o Natal. E em janeiro e fevereiro você vai ter um período de provas. Depois disso, você vai ter de março até junho de aulas de novo, de um segundo semestre, então são aulas diferentes. E você vai ter provas, períodos de provas de novo, em junho, julho e setembro, já que agosto é meio que o período oficial de férias da universidade, onde não tem nenhuma atividade. Mas se você já tiver acabado todas as suas provas, vamos dizer, em setembro, você pode usar o tempo de setembro como o tempo de férias junto com agosto, sem problemas. Nesses meses de período de prova, os professores vão disponibilizar os apelos, que vão ser chamadas, que você pode escolher se inscrever ou não, dependendo da sua própria estratégia de como você quer fazer as provas. Por exemplo, essa aqui é a minha grade de apele desse último período de provas que eu tive. 네, 화면에서 보시는 것처럼 보통은 한 달에 두 번, 과목별로 따졌을 때 한 과목이 한 달에 두 번 정도 시험의 기회가 존재를 하고요. 한 번 있는 거는 보통 이제 지난 학기에 미처 통과하지 못한 과목들, 지난 학기 과목들이 이런 식으로 한 달에 한 번 정도의 빈도로 배치가 되어 있습니다. 그래서 상대적으로 한 달에 두 번이니까 그러면 이제 여름 세션 같은 경우에 총 세 달 시험을 봅니다. 6월과 7월 그리고 9월 이렇게 세 번을 보시게 되는데 뭐 기회도 많은 편이고 정리 노트, 과목별 이제 윗학년들이 정리해 놓은 정리 노트와 기출 문제에 대한 자료가 굉장히 잘 정리가 되어 있습니다. 실제 많은 도움을 받고 있고 노트 정리나 기출 문제 정리가 잘 되어 있으면 그만큼 시험을 효율적으로 공부를 할 수가 있고 학기 중에 과목별 공부를 내가 틈틈이 잘 해놨다면 내 시험을 빨리 끝내고 방학을 즐기실 수 있습니다. E eu posso escolher quando que eu quero fazer uma prova específica, se eu quero fazer em junho, julho ou setembro, e eu posso fazer minha própria estratégia. Então, se eu quiser, eu posso fazer todas as provas mais fáceis logo de cara e deixar as mais difíceis para o final, ou o inverso. Então, isso vai depender de você. E eu acho isso muito bom, já que você tem o seu tempo para analisar quanto tempo que você precisa para estudar para essa certa prova ou para uma outra e deixa você ter muito mais liberdade na hora de estudar. As provas elas vão depender de professor para professor, então ele pode escolher como que vai ser a estrutura e também se vai ser no papel, no laptop ou até orais. Então ele vai poder te dar uma nota de 0 a 30. Então aqui as notas elas são meio que de 1 a 10 vezes 3, já que a nota de aprovação é 18, o que corresponde a um 6. Como, por exemplo, no primeiro ano, você tem a prova de anatomia, que é a primeira grande prova que você tem que enfrentar. E ela é dividida em 3 fases, incluindo matérias de histologia, embriologia, anatomia geral e regional. Nessas 3 fases, a primeira é uma fase discursiva, então de múltipla escolha, escrita, e as outras duas são orais, uma de anatomia microscópica e outra de anatomia geral e regional. Essa questão das provas serem orais podem pegar algumas pessoas de surpresa, já que não estão muito acostumadas com isso da escola,
Mas com o tempo e com o estudo você vai se acostumando e vai poder responder as perguntas que são bem amplas, tipo, me fale sobre o fígado ou descreva o epitélio do duodeno. Então é algo que você vai batalhar, mas você vai conseguir fazer tranquilo. E para estudar para as provas, algumas pessoas, como eu, gostam de ir para as bibliotecas públicas aqui de Bergamo, que, como por exemplo, a Biblioteca Tiraboschi, que é bem grande, bem espaçosa e tem uma infraestrutura muito boa, já que tem um Wi-Fi público, tem tomadas para que você possa estudar com o seu laptop sem nada seu descarregar, já que você está longe de casa. Agora, saindo um pouquinho do tópico da universidade e vindo um pouco mais para a vivência na cidade, eu queria falar um pouco sobre os gastos e as despesas que você pode encontrar aqui em Bergamo, porque eu acho que é algo importante a se considerar quando você está pensando em vir morar aqui na Itália. Essa aqui é a planilha que eu fiz em 2024 sobre os meus gastos mensais, incluindo tudo, e eu gastei em média ao mês 650 euros, enquanto em 2025, essa aqui é a planilha que eu tenho até agora, a metade do ano, e eu estou gastando por volta de 700 euros ao mês. Isso porque eu tento economizar ao máximo. Sobre aluguéis e alojamento, a universidade em si não tem nenhum alojamento, se você estiver pensando naqueles tipo dos Estados Unidos, mas o que eles fazem aqui é uma parceria com diferentes apartamentos ao redor da cidade, em que somente estudantes matriculados podem alugar. Então você pode entrar em contato com a universidade, pedir um quarto em um desses apartamentos e eles podem te alocar ali, que geralmente vai ser por um preço melhor do que se você fosse procurar sozinho. Você pode entrar em contato com o serviço de acomodação da universidade através desse e-mail aqui e você pode deixar que eles escolham o seu quarto, se você especificar as coisas que você prefere, ou você pode entrar no site Cercologgio e olhar as diferentes moradias que estão em convênio com a universidade e mandar esse link para esse e-mail para eles checarem a disponibilidade dos quartos. Através da universidade, um quarto pode ficar por volta de 350 a 600 euros ao mês, enquanto se você fosse olhar sozinho, através dos sites Idealista ou Imobiliário Intuit, você consegue achar quartos por 550 a 700 euros ao mês. Mas é um pouco complicado porque alguns donos não gostam de alugar para estudantes, já que a gente não tem um trabalho com renda fixa. A questão da comida, ela varia muito de pessoa para pessoa, porque tem gente que gosta de cozinhar, preparar marmita ou sair para comer. Então eu vou me usar como exemplo em que eu gosto de cozinhar bem e preparar marmitas para mim mesmo. No meu primeiro ano, como eu não tinha acesso à mensa do hospital, o que eu gastava ao mês era por volta de 150 euros, mais ou menos. Mas depois que eu pude almoçar algumas vezes na semana nesse restaurante do hospital, eu passei a gastar por volta de 70 a 90 euros ao mês. Alguns dos supermercados mais baratos aqui de Bergamo são o Aldi, Lidl, Esselunga ou Conad, em que tem comida de muito boa qualidade e você gasta menos do que em outros supermercados como Carrefour, Pan ou Coop, mas fica. 베르가모 도시에는 마켓이 실제로, 네, 마트가 실제로 되게 많습니다. 뭐 우리나라로 치면 이마트 포지션의 에슬론가라고 하는 굉장히 규모 있는 마트도 학교 근처에만 두 개, 세 개 존재하고 그 외에 지금 학생이 언급한 대로 다양한 브랜드들의 마트들이 곳곳에 위치해 있어서 뭔가를 구해야 된다라고 할 때는 뭐 당연히 어렵지 않게 구할 수 있고 마트마다 조금씩의 가격 차이가 있다 보니까 뭐 싼 브랜드들이 있는가 하면 뭐 같은 어떤 물건이라고 할지라도 조금 가격이 높게 파는 마트가 있어서 뭐 그런 것들은 각자 이제 상황에 따라 비교해서 선택을 하시면 됩니다. Nos restaurantes aqui de Bergamo, você pode achar um prato bem servido por 8 a 15 euros, enquanto você consegue achar uma pizza de marguerita por volta de 6 euros, que, aliás, na Bela Nápoles é muito boa e é minha preferida. Para transporte, geralmente as pessoas preferem pegar o ônibus para a universidade, já que ele deixa em um ponto a 5 minutinhos andando do campus
e em geral você consegue pegar esse ônibus de qualquer canto da cidade. Um passe anual de transporte por ônibus fica por volta de 200 euros para um estudante, que já tem desconto, e o ticket singular do ônibus fica por 1,40, pelo menos agora em 2025. Pessoalmente, eu optei por comprar um patinete elétrico que você consegue achar pelo preço de um passe anual de ônibus. E é bem comum aqui em Bergamo, já que é uma cidade relativamente pequena, então com 1 hora de bateria no patinete você consegue ir de um canto a outro da cidade sem problema. Uma coisa que pessoalmente me ajuda bastante aqui é a bolsa de estudos que a universidade oferece para as pessoas de países que talvez possam ter alguma dificuldade de pagar os custos aqui na Itália. Então, você tem todos os critérios para ver se você é elegível ou não à bolsa em um documento chamado bando. E nesse documento você pode verificar com base no seu ISEE, que nesse caso desses países ele já é pré-determinado. E se você for sim elegível, no primeiro ano você pode receber até 3.700 euros de bolsa, enquanto no segundo ano em diante você pode receber aí por volta de 7.800 euros de bolsa. Esse dinheiro vai ser depositado em uma conta de banco que a universidade vai abrir para você e eles também vão te dar um cartão, que também é a carteirinha da universidade, em que você pode usar para acessar esse dinheiro e pagar as coisas que você precisar do seu dia a dia e gerenciar a sua bolsa da forma que você quiser. Depois do primeiro ano, para você continuar sendo elegível para a bolsa, você tem que acumular uma quantidade certa de CFUs, que são pontos que você ganha ao passar nos módulos das provas na universidade. E essa quantidade de pontos que você vai precisar também está especificada lá no bando. Se você vir que é elegível à bolsa de estudos pela universidade, você pode entrar no site Sportel Studente, onde você pode preencher um formulário e providenciar alguns documentos para fazer o requerimento da bolsa. E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para esse e-mail aqui, que é o e-mail oficial da universidade em relação à bolsa. E eu aconselho você a entrar em contato com eles somente após ter lido todo o bando e também ter tentado fazer todo o formulário desse site. A cidade de Bergamo é uma cidade muito bonita e é bem desconhecida, na verdade, por muitas pessoas, mas tem muitos lugares bonitos e interessantes para você visitar, especialmente a Cidade Alta, que é um lugar bem medieval e tradicionalmente italiano, onde tem vários restaurantes e igrejas que são muito boas e muito legais de você visitar. Mas Bergamo é uma cidade pequena no final das contas, então se você é uma pessoa que prefere uma vida mais movimentada, uma cidade maior, realmente aqui é mais tranquilinho, mas você vai ter uma quantidade aí um pouco limitada de coisas para fazer no dia a dia, especialmente se você for alguém que gosta de sair à noite, para festas e essas coisas. Aqui não tem tanto disso, mas você pode achar alguns pubs e restaurantes legais na Cidade Alta para passar a noite. E também tem o pessoal do Erasmus, que são estudantes internacionais que organizam algumas reuniões e algumas festas de vez em quando que podem ser legais também. As pessoas são bem simpáticas e os italianos em geral se dão bem com os brasileiros. E a língua não é difícil de aprender, especialmente para gente que já fala português. E eu recomendo bastante que já venha para cá sabendo italiano, porque muitos italianos não sabem falar inglês. E se falam, falam em um nível muito básico, assim como você poderia achar no Brasil. Então, algumas aulas no Duolingo já devem servir para você aprender pelo menos o basiquinho de italiano. Sobre a segurança, eu diria que Bergamo é uma cidade extremamente tranquila, ainda mais em comparação a Milão, já que é uma cidade pequena. Então, você pode andar na rua às 2 horas da manhã com o celular na mão, sem nenhuma preocupação. E o máximo de crime que aqui acontece é o eventual furto de bicicletas aqui e ali. O clima da cidade também é muito bom e ele é muito bem definido com as estações do ano. Então, o inverno aqui pode chegar até -5, enquanto o verão ele chega até uns 40 graus no nível do Rio de Janeiro. Mas, em geral, é uma cidade que não chove muito e tem um clima bem agradável e temperado. 네, 그다음 이제 언급되지 않은 내용 중 하나로
미국에 있는 병원들과 그다음에 이제 미국에 있는 대학들과 이제 제휴가 되어 있어서 방학을 활용해서 제휴되어 있는 병원으로 어, 관련 이제 병원에서의 체험, 뭐 우리가 소위 인턴십이나 클럭십이라고 부르는 프로그램들에 참여하실 수가 있고, 해부학의 경우도 실제 뭐 이탈리아 대부분의 학교들이 카데바를 통해서 수업을 하지 않지만 해부학 시험에 통과한 학생들 대상으로 이제 미국에 가서 카데바 수업, 그 해부학 수업을 카데바로 진행하는 걸 원하시는 분들은 미국에 가서 프로그램에 참여하실 수 있습니다. 뭐 각자 어떻게 프로그램을 활용하냐에 따라 다른 거라서 이런 것들 참고하시면 좋을 것 같고요. 이상으로 인터뷰 마치도록 하겠습니다.